Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos, vocês que aqui estão nesta tarde mais fresquinha no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que deve estar uma temperatura em torno de uns 17 graus. É isso mesmo, João? 18, padre. 18? Eu não estou um termômetro mais eficiente como antigamente eu fui. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, TV Pai Eterno, em tantos lugares, vocês que aqui estão, se quiserem, podem olhar lá para fora e vão ter uma noção do que está acontecendo nesse exato momento. Completamente aberto. E daqui a pouco parece que nós teremos um belíssimo pôr do sol. Parece. Caríssimos, caríssimas, estamos a acompanhar a saga apresentada por Samuel hoje no seu segundo livro. Vemos um momento no qual Saul morre e também seu filho. Saul, que perseguia Davi, Jonatas, que era amigo de Davi, perecem. E mais uma vez, o contraste entre Saul e Davi é apresentado. Davi, que teria a oportunidade, me lembro que eu tive essa mesma expressão na celebração do dia de ontem, às 3 horas da tarde. Davi, que poderia ter resolvido o seu problema, segundo a narrativa de ontem, quando Saul estava fazendo suas necessidades dentro de uma gruta e completamente indefeso, Davi corta a ponta do manto. Como ele cortava a ponta do manto de Saul, ele poderia ter cortado a cabeça, por exemplo, e ter resolvido todos os seus problemas. Mas não faz. Busca a reconciliação com Saul. Saul até se comove, mas não se arrepende do caminho que trilhava e não busca a reconciliação com Davi. Hoje poderia ser o momento no qual ele não teria dentro de si a tristeza de ter sido responsável pela morte de Saul, mas poderia ter a alegria de dizer assim: nossos problemas se acabaram. Mas não é isso que marca. Com a morte de Saul, finda uma perseguição a Davi sem sentido, marcada por uma inveja, por um sentimento mesquinho que toma conta do coração de Saul. Acaba o tormento de Davi, mas ao contrário de se alegrar, ele chora, se entristece. Ele chora e se entristece como um pai que vê o seu filho perecer. Na verdade, na postura de Davi, que chora a morte de seu inimigo e de seu amigo, está a marca de alguém que realmente entende qual é o seu papel como rei, como quem deve conduzir o povo. Ele chora por um como se chorasse por muitos. Ele vê a queda de Saul, a morte de Saul e de Jonatas, também como a morte de seu povo. Teremos a oportunidade de ver um pouquinho mais à frente o momento no qual o filho de Davi, que se levanta contra seu pai, morre. E a mesma atitude acontece. Ele chora pelo filho
que se levantou contra ele e que morreu da maneira mais estúpida possível. Mas isso são cenas para os próximos dias. Porque esse preâmbulo, e talvez pareça enfadonho, mas não é, ele tem um sentido. O coração de Davi, que não se enche de alegria com a tristeza de outro. Chora, sofre, não só por Saul e não só por Jonatas, pelo seu povo, por si. Porque esse momento é uma mudança de chave, uma mudança da página. Agora, o povo pode tomar consciência ou não do que significa realmente ver o que há de maldade, perversidade na história e no mundo e olhar para um fato. Ainda que a humanidade, ainda que todos nós sejamos tocados pela morte, ainda que todos nós sejamos tocados pela mais profunda tristeza e maldade, é importante sabermos o que crescerá dentro de nós. Aquilo que marca a identidade de Davi, seu coração, ou de Saul, que até o último instante não arreda o pé do caminho da autodestruição. A autodestruição não é marcada simplesmente por momentos ou por coisa que fazemos. O caminho da autodestruição está por um tipo de consciência que nós carregamos, que pode ser terrível e justificar tudo. É ela. É esse tipo de consciência, como a de Saul, que faz-nos ver no nosso tempo, nas nossas relações, pelas mais simples possíveis, aquilo ou aqueles gestos que nos tornam prepotentes, egoístas, fofoqueiros, aqueles que se colocam no centro de tudo e deixam de ver exatamente que nas dificuldades, nas incongruências que são próprias nossas, e qual de nós não as tem? Qual de nós é tão perfeito e tão bom, tão pleno, que não tenha uma vírgula com mas? Qual? Todos nós precisamos olhar para esse fato. Davi, com os seus muitos mas, é a marca de um coração que entende qual é a sua missão, de quem é o seu Senhor, de quem o conduz, e não se iguala aos seus opositores. Será que essa também é a nossa postura? Será que não caímos exatamente no contrário daquilo que Davi faz? Que é, ainda que tenha a oportunidade de ser tão cruel e tão mau quanto o seu opositor, ele não se iguala a ele. Será que nós, não os outros, não o mundo, não a história, eu, você, que agora, nesse momento, podemos nos debruçar sobre esse texto, deixamos crescer mais o que em nós? Bem, é fundamental que tenhamos um coração como o de Davi. Mas também é fundamental que nós estejamos atentos se nós percebemos aquele que é uma companhia tão constante, o Senhor nosso Deus, e a Ele escutamos com a atenção e com a disposição que também marca a figura de Davi. Davi chora não por aqueles que são seus consanguíneos. Ele não chora por sua família de sangue. Ele chora pelo seu povo. E dentre esse povo, inclusive seus inimigos. Laços de sangue não significam fidelidade.
Triste isso, né? Principalmente darmos conta disso. Não precisamos fazer grandes esforços. Vejamos o seguinte. Uma pessoa chega aos seus 70 anos, aposenta-se. Com o tempo, quem acompanha idosos percebe que a sua aposentadoria é para o seu sustento, né? Em alguns momentos, com o passar da idade, as fragilidades que são próprias, se essa pessoa não tem o que dar a alguém, precisa mais de cuidado, mais de atenção, ela começa a ser deixada de lado. E aqueles que têm o laço sanguíneo, nem sempre são os que se fazem mais presente. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, caríssimos, a consanguinidade não nos dá garantia de nada, mas a fidelidade está naquilo que a pessoa significa e na capacidade de escutar, de observar e de ver a pessoa. Isso também se reflete num caminho de fé. Também se reflete num caminho de fé. Não pela consanguinidade, não. Mas a fidelidade de conviver com alguém, de escutar sobre Jesus Cristo, talvez até de ter com ele se desenvolvido num lar onde ele se faz presente cotidianamente. Vemos casas, famílias onde todas as pessoas são tradicionalmente católicas, cristãs, melhor, cristãs. Mas a escuta daquilo que significa em raiz ser cristão não acontece. Permitam-me. Jesus volta para casa com seus discípulos, ele acaba. No dia de ontem nós escutamos, vou diretamente à citação específica para não dizerem que eu estou manipulando o texto, como outro dia eu recebi uma informação, mas como eu sou atrevido, eu já dou a resposta de uma vez. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, vocês verão o dia de ontem, no qual Jesus sobe ao monte e chama aqueles que ele quis para ficarem com ele. E ficar significa permanecer, estar junto, conviver, aprender, partilhar a vida com profundidade. E hoje, Jesus volta desse momento e se instala em casa. Tanta gente fica ao redor dele, e daí então os familiares, laços de consanguinidade. Vão até lá para agarrá-lo. Esse é o verbo utilizado, agarrá-lo. Não é divertir, não é chamar a atenção. É agarrá-lo, porque diziam, está fora de si, está doido. Mas espera aí, vejamos. Não foram eles, na verdade, que acolheram em primeiro lugar aquele que é o Salvador da história? Viram esse homem crescer, mas não conseguiram identificar nele. Aqueles que estavam mais próximos não conseguiram identificar nele aquilo que nós hoje escutamos. Este é o Filho de Deus. Querem agarrá-lo, porque não entenderam exatamente quais os passos e o que se dava na história. Não conseguiam perceber qual era o horizonte apontado no segmento de Jesus Cristo, no que ele se propunha, no que ele assumiu fazer, qual era a sua missão. Laços de consanguinidade não dão entendimento. Daí, quando alguém chega para mim e fala, mas fulano, tão católico, aí eu fico olhando assim, talvez seja tão, que esqueceu de escutar quem é a base, quem é o fundamental.
Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou trazendo isso à tona? Simples. Caríssimos, hoje é preciso que nós saibamos dar atenção ao Senhor nosso Jesus Cristo e escutá-lo com atenção, para que nós não sejamos como os seus familiares que tentam agarrá-lo e impedi-lo. Precisamos estar atentos àquilo que diz a palavra e não nos justificarmos a partir de erros de tantos, como vemos na história citada por Samuel, do primeiro e segundo livro, onde vemos inclusive hoje o momento no qual Saul morre e sucumbe sem ter feito os passos necessários para ser realmente um homem que caminhava segundo um horizonte de fidelidade, não só a Deus, mas a sua missão. E cada um de nós tem uma missão específica na vida. E ela pode ser significada e ter peso real, válido, forte, a partir daquilo que caracteriza o que em nós cresce. Escutarmos devidamente o Senhor nosso Deus em sua palavra e deixarmos com que um homem com o coração, uma mulher com o coração como o de Davi cresça. A fim de que não nos igualemos àqueles que podem nos oferecer o pior. É muito interessante, porque quando escutamos esse trecho, parece sem propósito, mas até os parentes de Jesus tiveram que dar um passo para entender o que significava acolher verdadeiramente o Senhor da vida. E nós, no nosso tempo, achamos que não precisamos dar passo nenhum. A maioria de nós, não estou dizendo dos que aqui estão, mas todos os dias me encontro com pessoas que se esquecem que é preciso dar um passo. O passo de fazer uma escolha, escutar a quem, deixar quem crescer dentro de nós. O que nós escutamos e vimos nesses últimos dias é exatamente isso. Dois homens com igual beleza, com importante missão, com a mesma unção, filhos e amados, todos os dois escolhidos pelo mesmo Deus, trilharam um caminho completamente adverso. Tudo por escolhas pessoais. Tendo deixado crescer dentro deles aquilo que poderia corresponder a quem quer trilhar um caminho de fidelidade a Deus, ou quem quer trilhar um caminho segundo ou seu próprio umbigo, ou aquilo que vê-se à torta e à direita, que pode inclusive servir de motivo para continuarmos na mesma a partir da seguinte frase: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Caríssimos, não é à toa que nós estamos trilhando um caminho e escutamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 21. Não é à toa que mais à frente nós vamos escutar Jesus dizer assim: minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não porque ele renega a sua própria família. No Evangelho de Marcos é para dizer: todo e qualquer homem que quer seguir a Jesus Cristo precisa dar um passo. E não pode ser o passo das meras tradições, não pode ser o passo das meras repetições, e não pode ser o passo, definitivamente, não pode ser o passo de simplesmente dar-se tudo por garantido a partir da consanguinidade ou do que aprendemos, mas de uma opção de todos os dias dizer: eu quero seguir ao Senhor da vida, e ninguém pode escolher isso por mim, sou eu quem escolho. Mas resta saber o que nós escolhemos, o que eu e você escolhemos.